Bem-vindo à revisão de genética para a segunda lei de Mendel. Vem comigo e vamos ver o que tem de importante aqui para ti, para as tuas provas e o que você deve saber na resolução para os exercícios. Bora lá revisar a segunda lei de Mendel. Iniciamos a revisão da segunda lei de Mendel com o layout dos genes no par de cromossomos homólogos. Bom, o que acontece é que aqui nós temos um genótipo formado por dois genes. Por quê? Porque a segunda lei de Mendel trabalha dois ou mais genes agindo em o mesmo momento da tua análise. Ou seja, é a chamada segregação independente dos gametas ou de hibridismo. Aqui nós temos o gene A e o gene B, com duas versões diferentes. Dominante e recessivo para o gene A, dominante e recessivo para o gene B. O gene A se encontra no primeiro par de cromossomos homólogos e o gene B no segundo par de genes no segundo par de cromossomos homólogos. Bom, o que acontece aqui é que quando ocorre a meiose, esse gene A que está neste cromossomo não tem que ir obrigatório com esse gene B que está nesse cromossomo. Ele pode ir com o recessivo. Então isso é uma segregação independente. Para a gente entender como é que isso funciona, a gente deve fazer a produção de gametas para isso, que ocorre na mesma proporção. Então, o A pode ir com o Bzão, o Azão pode ir com o Bzinho, o Azinho pode ir com o Bzão, o Azinho pode ir com o Bzinho. Sendo assim, serão formados 4 gametas. O gameta Azão Bzão, o gameta Azão Bzinho, o Azinho Bzão e o Azinho Bzinho. Todos eles em uma mesma proporção, ou seja, 25% para cada um deles, certo? Então esse é o layout e essa é a produção de gametas a partir do indivíduo que é de híbrido. Vamos ver os casos da segunda lei de Mendel, então. Vamos iniciar, então, aqui com o primeiro caso, onde, na verdade, é o caso que levou Mendel a entender o funcionamento, da segregação independente dos gametas. Nesse caso, a gente vai ver dois genes funcionando de forma independente e sendo expresso no mesmo problema. Então, o primeiro genótipo é esse que está aqui embaixo, o primeiro fenótipo é esse que está aqui embaixo, que é o quê? A cor das sementes. A cor da semente, ela pode ser amarelo em condição dominante ou ela pode ser verde quando em condição recessiva. Ou ela ainda pode ser para o outro fenótipo, porque ele está em outro par de cromossomos, a textura delas. A textura pode ser lisa, dominante, ou rugosa, recessiva. Então vamos cruzar primeiro nos parentais os indivíduos que são homozigotos para os dois genes. Eu vou trabalhar homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Então o primeiro tem que ser, a planta irá produzir sementes que são amarelas e lisas, verdes e rugosas. Lembrem e atentem-se aqui que eles são diploides, mas irão produzir gametas que são haploides. Tá? Deixa eu só melhorar isso. Gametas que são haploides. Muito bem. Então, o gameta do tipo de plantas que produzem sementes amarelas e lisas vão produzir gametas do tipo A e B. Verde e rugoso, Azinho e Bzinho. Está aqui, o gameta está ali. Ao cruzar esses gametas, 100% da geração parental, a geração F1, será igual, fenotipicamente falando, ao indivíduo homozigoto dominante. Mas ele é portador, olha lá embaixo, ele é portador dos alelos recessivos. O que significa que ele pode produzir
4 tipos diferentes de gametas, porque a segregação é independente, como a gente viu anteriormente. Então ele vai produzir aqui, olha lá, se tu faz confusão ainda, faz a distributiva que a gente acabou de ver, tá? Olha lá, Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Tá aqui, ó, Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. Aqui a mesma coisa, ó, Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. No primeiro caso, a gente joga tudo na horizontal e no segundo caso, aqui na vertical, os gametas, que a gente vê a probabilidade de formação de fenótipos a partir desses gametas. Então eu já vou direto aqui, as primeiras sementes, então, elas serão no caso, olha aqui, ó, sempre que tiver alelos dominantes para os 2 genes, né? Elas vão ser lisas, opa, deixa eu melhorar isso. Perdão, vamos lá. Seguimos. Elas vão ser lisas e amarelas, ó. Aqui, ó. É aqui que eu quero. Ó. Vão ser lisas e amarelas, ó. Lisas e amarelas estão aqui, ó. Olha, as próximas estão aqui e as próximas estão aqui. Por quê? Porque cada uma delas vai apresentar, ó, vou assinalar, no mínimo, um alelo dominante para cada um dos genes, ó, no mínimo um alelo dominante para cada um dos genes. Enfim, eu tenho essa condição genotípica, percebam que eu consigo traçar um triângulo nesse caso aqui, tá? Agora, deixa eu traçar um triângulo melhor aqui, porque esse meu não ficou bom. Um triângulo, agora sim, nesse caso. Vamos para o segundo, quando ele vai ser amarelo e rugoso. Se ele for amarelo e rugoso, ele vai estar aqui, ó, amarelo e rugoso. Olha os 3 aqui, ó. Por quê? Porque ele vai ser dominante para o primeiro gene, mas recessivo para o segundo. Dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Tá aqui, ó. Eu vou pegar uma outra cor, só para a gente não se confundir aqui. Eu vou pegar só as pontas, ó. Tá vendo? Só as pontas deles. Depois, verde e liso. Então tá aqui, ó. Verde e liso, verde e liso, verde e liso. Por quê? Porque ele é recessivo para o primeiro caso, quanto à cor, mas ele tem um alelo dominante para o segundo. Então tá aqui o terceiro triângulo. E o último deles vai ser verde rugoso, ó. Tá aqui ele, ó. Certo? Vamos dar um triângulozinho para ele, só para ele não ficar triste aqui, né? Só trocar a tonalidade. Opa! Só trocar a tonalidade dele e tá aqui. Então, o que a gente tem de probabilidade esperada aqui nesses casos, certo? A gente tem o seguinte, amarelo e liso tem 9 em 16 casos. Amarelo rugoso tem 3 em 16, verde e liso 3 em 16, verde rugoso 1 em 16. No cruzamento entre dihíbridos, a gente espera uma proporção de 9 amarelos e lisos para 3 amarelos rugosos, para 3 verdes e lisos, para 1 verde rugoso. E essa foi a primeira lei primeiro caso da segunda lei de Mendel. Dando a sequência da nossa revisão de genética para a segunda lei de Mendel, agora eu vou falar em 4 casos distintos dados à interação gênica. O que é isso? A interação gênica é um caso genético onde 2 genes que estão em cromossomos não homólogos, eles interagem na formação de um único fenótipo, certo? Então, 2 genes, um fenótipo. O contrário disto é a pleiotropia. A pleiotropia é quando tu tem um gene e ele configura 2 fenótipos distintos. Mas o primeiro caso de interação gênica é esse que está aqui do lado, ó, que são os chamados genes complementares, ou seja, 2 genes distintos em pares de cromossomos não homólogos vão complementar a função quanto à produção fenotípica. E o exemplo utilizado é esse aqui de baixo, que é o caso da cor da plumagem de periquitos. Então, se ele apresentar aqui 2 alelos dominantes, um para cada gene, ele vai ser de cor verde. Veja,
um alelo dominante do primeiro gene e um alelo dominante do segundo. Se ele tiver só um alelo dominante para o primeiro gene e for recessivo para o segundo, ele vai ser azul. Se ele tiver ser recessivo para o primeiro gene e dominante para o segundo, esse será amarelo. E o último, se for completamente recessivo, vai ser branco. Agora, o cruzamento parental entre dois indivíduos homozigotos, o primeiro dominante e o segundo recessivo, vai ter então a característica fenotípica verde e o segundo branco. Bom, a produção da sua prole F1 vai ser inteiramente verde. Por quê? Porque esse indivíduo vai ser, no caso, o heterozigoto. Olha aqui ele, verde e verde. Esse heterozigoto vai produzir dois tipos de gametas, quatro tipos de gametas. Ele vai ter, então, azão, bezão. Aí em cima, peraí. Ele vai ter azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezão, azinho, bezinho. Aqui da mesma forma, ó. Tá? Então, lembrando, o homozigoto produz um único tipo de gameta, o heterozigoto produz dois ou mais tipos de gametas. Aí o que acontece? Quando eu pego esses gametas aqui, ó, o azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, eu pego eles, o primeiro caso, e coloco eles aqui na horizontal, ó. O segundo caso, estão aqui eles, ó, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, eu coloco eles na vertical. Então, eu já vou ver aqui, ó, um par de alelos, quando ele tiver um gene dominante para cada um dos alelos, perdão, um alelo dominante para cada um dos genes, e vai ser verde. Então, aqui, ó, verde, 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 verde. Aqui também, olha lá, sequência. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui, para eles, 9 em 16 casos, configurando o primeiro triângulo aqui, ó. Tá? O segundo é azul. E o azul ele tem que ter um alelo dominante para o primeiro gene, mas tem que ser recessivo para o segundo. Olha lá, azul, azul, azul. Ou seja, vai ser aqui, ó, 3 para 16, o segundo triângulo. O próximo vai ser o amarelo, recessivo para o primeiro e um dominante para o segundo, que configura 3, que configura aqui, ó, 3 para 16, ó, o próximo triângulo, e o último deles é o branco, 1 para 16. Vamos dar um triângulo para ele aqui, e isso vai representar, então, aqui, 9 verdes para 3 azuis, para 3 amarelos, para 1 branco. E esses foram os genes complementares. O próximo caso da segunda lei de Mendel dentro da interação gênica é a chamada epistasia. O que é isso? A epistasia é quando um gene ele acaba inibindo a ação de outro gene, certo? Um gene inibe a ação. Esse gene pode ser formado por um alelo dominante, e aí vai ser a epistasia do dominante, ou ele pode ser recessivo, que aí é o caso da epistasia do recessivo. O que a gente vai ver agora, que está aqui do lado, ó, é a epistasia do alelo dominante, certo? Ou seja, se no gene epistático ele tiver pelo menos um alelo dominante, ele já inibe a ação do outro gene. E o exemplo que a gente vai utilizar é esse aqui de baixo, da cor do fruto da abóbora, que é, se a abóbora for branca, ela vai apresentar, olha aqui, o alelo epistático dominante. Porque quem está sendo inibido é chamado de hipostático. Então, o epistático, ele inibe. E o hipostático é o inibido. Certo? Ótimo. Então, se no alelo representado pela condição epistática ele não apresentar condição dominante e for recessivo, nesse caso, Wzinho, o que acontece é que o segundo gene, Y, se ele for
dominante, a abóbora será de cor amarela. Mas se ele for Wzinho, Wzinho, não apresentando o alelo dominante, o epistático, e ele for Yzinho, Yzinho, ele vai ser de cor verde. Então, no primeiro cruzamento, eu já sei que a abóbora ela é branca, porque ele apresenta no mínimo um alelo epistático aqui. E o segundo ele vai ser verde, porque ele não apresenta, alelos epistáticos. Só que nessa proporção fenotípica da primeira geração, a geração F1, 100% dos indivíduos serão de cor branca. Sabe por quê? Porque vai apresentar, olha aqui, ó, o alelo epistático. Mas, fazendo o cruzamento entre plantas que produzem abóboras brancas, olha só, fazendo aqui a distributiva, tá vendo, ó? Fazendo aqui a distributiva, nós vamos ter o seguinte, sempre que eu achar o W maiúsculo, o W grande, que é o epistático, vai ser branco. Então vamos lá, ó. Olha aqui na F2. Branco. Vou pegar aqui, ó. Branco, branco, branco e branco. Aqui também, ó. Branco, branco e branco. Ó, todos brancos. E aqui também. Tá vendo? Então brancos vão ser 12. 12 em 16 casos. Agora veja que a gente não tem alelos mais epistáticos sendo representados. Mas o segundo caso é o caso então de abóboras de cor amarela, ó, porque ele tem um Y grande e não tem a presença do epistático. Então ele configura aqui 3 em 16. E o último é o único verde que aparece, sendo ele representado por 1 em 16. Então a gente espera na epistasia dominante 12 indivíduos produtores de abóboras brancas, 13 indivíduos produtores de abóboras amarelas e um indivíduo que vai produzir abóboras de cor verde. E essa é a proporção esperada dentro da epistasia dominante. Já no segundo caso de epistasia, agora a gente vai falar ele quando ele for na condição recessiva. Ou seja, se aparecer a condição recessiva, é aquela em que, quando ele só irá se expressar quando os alelos recessivos estiverem em dupla, porque essa é a condição principal para o fenótipo recessivo se expressar. Então, nesse caso, eu vou trabalhar aqui embaixo, ó, a cor da pelagem de cães labradores, que, se apresentar no gene E o parzinho de alelos recessivos, ele vai ser, então, de cor dourada. Então esse aqui é, na verdade, o alelo epistático, porque ele inibe, ó. E os hipostáticos, ou seja, os inibidos serão na não presença dos recessivos e que pelo menos tem um alelo dominante para esse gene E, ele vai apresentar para o gene B, em condição dominante, a cor preta, pelagem preta. E no segundo caso, ele vai apresentar uma cor de pelagem, eu vou colocar só uma cor fictícia aqui, uma cor marrom, porque ele vai ser Bzinho, Bzinho. Então veja, no primeiro caso está sendo cruzado um cão de pelagem preta, tá? Um cão de pelagem preta, porque ele tem o alelo Bzão e não tem alelos recessivos. O segundo está aqui, ó, no caso do epistático, aqui ele. 100% da prole da geração F1 será de cor preta. Não tem o fenótipo do epistático, como era no caso do dominante, que a gente viu anteriormente. Porque ele só tem um alelo recessivo, e o recessivo para se expressar tem que estar em dupla. Então esse indivíduo que é duplo heterozigoto, para ele produzir os seus gametas de novo, faz a distributiva aqui, ó, faz a distributiva, pois bem, o que se faz aqui? Então eu vou começar marcando todos que têm pelo menos a condição epistática, tá aqui, ó,
epistático, epistático, epistático e o epistático. Então, dourado vão ser 4 em 16. Mas tem então os que são pretos. Olha lá, o preto está aqui, ó. Preto, certo? Todos esses aqui, ó, tem um alelo dominante para o primeiro e pelo menos um dominante lá no segundo gene, que era aquele que expressava a condição fenotípica para a epistasia, né? Então aqui tá, ó, o triângulo para ele, ó, que vai ser 9 em 16. Quem que sobrou lá embaixo? Os marrons, né? Então aqui eles, ó. O marrom, então, ele tem que ser, no caso aqui, ó, recessivo para o primeiro e não tem que ter o epistático, ó, tá vendo? Ó, então, vamos lá. Tá aqui ele, ó. Olha a condição para ele. Muito bem, vamos lá. Então, aqui tá o triângulo para ele. Então, nós vamos ter 3 para 16, que me configura a condição aqui. 3 para 16, ele vai ser, então, 9 para 3 para 4. Esse 9 para 3 para 4 aqui é, então, a proporção fenotípica esperada para a condição de epistasia recessiva. 12 para 3 para 1 é para dominante, 9 para 3 para 4 é a recessiva. E vamos ver o nosso último caso de interação gênica. Chegamos na chamada herança quantitativa. Neste caso aqui, os genes não têm valor qualitativo, mas sim quantitativo. O que significa isso? Que quanto maior for o volume de alelos dominantes, por exemplo, de determinados genes, mais forte pode ser a condição fenotípica, tá? E as condições de herança quantitativa podem ser pigmentação, pode ser na relação de produtividade para altura, frutificação, produção leiteira, né, produção de gordura, enfim. Tudo isso é quantificado, tá? Então veja bem, eu peguei um exemplo bem fácil de ser trabalhado aqui, que é a cor da pele, tá? Então veja, diferentes tonalidades de acordo com o grau de concentração de melanina. O indivíduo ele pode ser, então, negro, se ele apresentar todos os alelos dominantes. Ele vai ser mulato escuro se ele apresentar 4 alelos dominantes e um recessivo. Mulato médio, 2 alelos dominantes, não me importa de qual gene é, certo? E veja, o mulato médio ele pode ser homozigoto ou ele pode ser dihíbrido, porque o dihíbrido tem 2 alelos dominantes. O mulato claro só tem um alelo dominante e o branco é totalmente recessivo. No cruzamento entre o indivíduo negro, certo? Que vai produzir azão-bezão, e o indivíduo branco, azinho e bezinho, 100% da prole será mulato médio. Este indivíduo mulato médio vai produzir o seguinte: azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Aqui também, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Tá aqui, ó, os alelos dominantes, os gametas do primeiro indivíduo, os gametas do primeiro indivíduo sendo colocados aqui na horizontal e os do segundo indivíduo sendo colocados, então, na vertical. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu já vou pegar os 2 casos extremos, do negro e do branco, ó. São as únicas condições que tem para eles. Então, 1 em 16, 1 em 16. Agora eu vou procurar todos os indivíduos que têm no mínimo 3 alelos dominantes. Estão aqui eles, ó. 3, 3. Aqui estão eles. Tá? Então deixa eu pegar uma outra cor aqui para representar, sei lá, vou pegar o azul, ó. Tá vendo eles aqui, ó? Então esses indivíduos vão ser 4 em 16. Agora os que vão ter no mínimo 2 alelos dominantes. Vou pegar uma outra cor, o vermelho. 2 alelos dominantes. Aqui está ele, ó. E 2 alelos dominantes. E ó, os duplos heterozigotos. Tá vendo, ó? Duplo heterozigoto. Então eu tenho um aqui. E tenho eles aqui, ó. Que vai configurar 6 em 16. E o último deles está aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor.
pode ser esse laranja aqui. Então, que tem no mínimo um alelo dominante aqui e aqui, ó, que foram os que sobraram, ó, tá vendo? Que vai ser também 4 em 16. Veja como a gente tem um gráfico aqui, ó, certo? Para a representação deles, tá? Do número ó, aqui tá ele de novo, ó. O número de fenótipos pelo o fenótipo. Então, vai ser o seguinte: um negro para 4 mulatos escuros, para 6 mulatos médios, para 4 mulatos claros, para um branco. Tá? E essa é a herança quantitativa e essa foi a nossa revisão sobre segunda lei de Mendel. Valeu e até a nossa próxima aula de revisão.